o nosso olhar se deterá numa função técnica atribuída a José. Essa semana, o Brasil perdeu um dos economistas mais brilhantes da sua história. Controverso, eu reconheço, porque a sua atuação como economista esteve presente no regime militar, foi um dos redatores do AI-5, e avançou na democracia também prestando serviços, olhares, ajustando a questão das finanças, da moeda do país. Eu valorizo muito a economia. Eu acho que a economia merece a minha atenção porque ela faz convergir duas áreas que me agradam. A área das humanas, a economia começa a ter maior ênfase com Adam Smith, quando escreve A Riqueza das Nações, como o fluxo de capital se ordena. Então, filósofos como John Stuart Mill, como Ricardo e tantos outros, são pensadores econômicos. Tem uma vertente das áreas humanas na economia, mas é claro, as ciências exatas predominam na chamada econometria, nas medidas, nos gráficos e tantos outros recursos. Eu estou falando isso para você porque amigos meus da área da economia, à frente de bancos, à frente de empresas, eles são bastante concordantes em reconhecer, mesmo não tendo a fé cristã, mesmo não tendo a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática como é para nós, eles têm uma concordância e eles assumem que, historicamente, o primeiro economista registrado na história é José, figura do Egito, que reorganizou, que no momento de escassez protegeu o povo da fome, que organizou celeiros, que teve um olhar sobre não só as finanças, mas também sobre os suprimentos. A arqueologia não nos dá muita certeza de que período da história, se entre os Ixos, em que período da história estava esta personagem. Existe uma certeza que um hebreu foi bastante significativo e atuou como governador, mas pelos hieróglifos e pelas pesquisas não dá para dizer se no século XVIII ou no século XIV antes de Cristo. Entre 1750 a.C. e 1450 a.C., teve um governador ali, que poupou o povo da fome, que foi um grande administrador, que foi alguém que lidou com a escassez. E você, então, recebeu aqui na introdução feita para nós a realidade de que este alguém era alguém simples, era alguém que foi vítima, inclusive, de inveja, de traição, seus irmãos venderam a ele, e nessas jornadas da vida que a gente é conduzido, a gente não sabe muito bem como é que a gente vai parar nos lugares, a gente não sabe muito bem, ou se é uma noite para falar de economista, posso até citar o Adam Smith falando sobre a mão oculta. A gente não sabe como a mão oculta conduz as nossas jornadas. O José vai parar no Egito, e no Egito ele é injustiçado mais uma vez, ele vai para a cadeia, e na cadeia ele faz o bem e é esquecido mais uma vez. Espero que essas minhas pontuações, deixando em aberto, gerem em você um interesse para na semana, quem sabe, 2 capítulos da Bíblia por dia, quem sabe 3. Você abra sua Bíblia em Gênesis e fale assim, eu quero conhecer mais essa personagem. Aí você abre lá em Gênesis 30 e vem lendo essa história que vai te fazer tão bem, que vai trazer ensinos tão preciosos para você, que mostrará um jovem que soube lidar com os seus sonhos, com os seus impulsos, soube lidar com a sua ansiedade e com a sua ira. E se alguma dessas 4 palavras mágicas dizem respeito a você, não sei se faz, para mim, mais da metade faz. Lidar com os meus sonhos é algo que às vezes gera sentimentos conflituosos dentro de mim. Lidar com meus impulsos é algo que, se eu soubesse observar melhor, eu magoaria menos pessoas.
Saber lidar com a minha ansiedade garantiria noites de sonos mais tranquilas e, quem sabe, até mais saúde física e menos dor no estômago. Saber lidar com a ira faria de mim alguém mais querido, talvez, e mais aceitável. Se você tem um problema com essas 4 áreas, o José traz para nós algumas receitas, alguns olhares que serão muito relevantes para você, como foram relevantes para mim. Porque, afinal, depois de tanta traição, depois de tanta trairagem, de tanto esquecimento, alguém se lembra dele na prisão e apresenta a ele a autoridade máxima do Egito, ao faraó. E quando é apresentado ao faraó, ele resolve um problema de faraó, e faraó diz: então, você será o meu homem de confiança. Dou o meu anel para você e você vai selar aqui a tua palavra, é como se fosse a minha palavra. E a partir disso, então, a história muda. E aqueles irmãos que mais de 2 décadas antes, por inveja, venderam a José, começam a ser provados por um tempo de fome e de privação. E o que resta para aqueles hebreus, senão irem ao Egito buscar mantimento? Porque a notícia chegou: no Egito tem paiol, no Egito tem celeiro, no Egito tem lá milho, tem grãos, vamos lá fazer a compra. E quando eles chegam no Egito, eles então têm que falar com José, que num primeiro momento está com cara de egípcio, possivelmente está careca, possivelmente sem barba, possivelmente muito diferentes. Ele está usando o dress code dos hebreus, o dress code dos egípcios e não mais dos hebreus. Ele não está com cara de judeu, ele está com cara de alguém do Egito. E os irmãos dele nem conhecem, mas ele conhece os irmãos. E aí ele tem os irmãos na mão. Ele tem o poder, tem a condição de se vingar dos irmãos. Se você quer conhecer alguém, dê poder para ele. O José não se vinga dos irmãos. O José dá aos irmãos a chance de sondarem seus corações, conhecerem a sua história, dá a chance deles de alguma maneira tentarem se retratar, dá a chance deles fazerem uma releitura de suas vidas. E quando isso acontece, quando ele prova pela segunda vez, vem o nosso texto. E se você está com a sua Bíblia no seu celular, ou um exemplar impresso, você pode abrir em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, quando nós leremos essa passagem que é tão significativa. O momento final, quando o José se dá a conhecer, os seus irmãos são tomados de medo, mas por conta da sua visão clara, da sua leitura precisa, do seu olhar piedoso de alguém que teme a Deus, diante daquele cenário que ele criou e dos corações apavorados dos seus irmãos, mediante uma prova que José colocou e eles foram reprovados, e eu não vou dizer que prova é essa para você ler a Bíblia na semana, a gente encontra a seguinte narrativa, começando no versículo número 3. Ei, meus irmãos, fiquem calmos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Os irmãos ficaram espantados ao se dar conta que aquele homem diante deles era José, e de tanto medo, até perderam a fala. Calma, meus irmãos, cheguem mais perto de mim e venham aqui. Foi o que José disse para eles, e quando eles se aproximaram, José continuou falando e disse assim: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos, nem se coloquem uns contra os outros, por terem vendido a mim para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para preservar a vida. A fome que assola a terra
há 2 anos, continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para salvar a vida de vocês e das suas famílias, para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o palácio e governador do Egito. A fala de José aponta para a realidade que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Mostra esta consciência de que diante da nossa história existe um Deus que reina e que ajusta as situações, e que porque é Deus de justiça corrige a maldade. E por causa da história de José, nós podemos ler diferente aquilo que nos acontece, e que muitas vezes nos é contrário. Eu não vou dizer para você que a doença não é contrário a nós, que a morte de um ente querido tudo bem, é natural, que a demissão, que o divórcio, que uma perda financeira não dói, não exigem de nós, não nos cobram. Não, todas essas coisas são duras, são cruéis, são indesejáveis, roubam o nosso sono, nossa paz, mas para aqueles que têm um Deus diante de si, existe a certeza que o mal não tem a última palavra, que ainda que haja uma conspiração, ainda que quem menos você espera, ainda que seus irmãos vendam a você para estrangeiros, o fim da história está nas mãos de Deus, e isso faz de nós pessoas que podem ter esperança, podem ter certeza que em hipótese alguma devemos desistir da vida. Pelo contrário, devemos abrir nossos corações e dizer: eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu vou esperar no Senhor. Essa semana eu ouvi e até compartilhei nos grupos da igreja algumas senhoras que com uma profunda experiência com Deus, com uma jornada de oração. Eu trouxe um pedaço da fala de uma delas, como parte da nossa noite, porque ela citou a José. Quando você estiver passando uma prova, não blasfeme não, nem diga que é o diabo não, que nem tudo é o diabo. Porque tem coisa que é Deus nos preparando para uma obra. E se a gente viver murmurando ou dizendo que tudo é o adversário, nós temos Jesus. A gente é mais fácil então orar assim: Senhor, se essa prova é o Senhor que está me provando, para a tua glória, que o Senhor me aprove. E se vier ao contrário, Jesus repreenda. É melhor do que murmurar, não é não? Ou dizer que tudo no mundo é o inimigo da nossa exame. Não, irmão, peraí. Deus também nos prova. Zé do Egito para ser governador, a prova foi pequena? Não foi. Quando você receber uma prova, não murmure não. Coloque nas mãos do Senhor, receba com gratidão e diga: Senhor, se é o Senhor que está me provando, permita que eu seja aprovado nessa prova. Mas Deus, se por acaso é uma força do mal, repreenda, não deixa ele ter vitória sobre mim. Mas de maneira alguma reclame da vida, de maneira alguma blasfeme, de maneira alguma coloque-se numa posição contrária àquilo que Deus pode estar fazendo de bom na sua vida. E nós que começamos falando de um economista, e que estamos falando de alguém que salvou a terra da fome, podemos fazer a pergunta: o que esse velho administrador, agora com a idade avançada, tem a ensinar para os jovens? Na verdade, tem a ensinar para todos nós. Veja que é sempre bom eu fazer um eixo do tempo com você, né? O José tinha 17 anos, o pai dele dá uma túnica para ele, colorida, que era uma túnica que só os reis vestiam, por causa da estampa. Os irmãos ficam com inveja dele, com 18 anos os irmãos vendem a ele. Com 20 anos ele está como escravo na casa de Potifar, 20 anos, 22 anos na casa de Potifar. A mulher de Potifar se engraça com ele, vê aquele moreno alto, bonito, sensual, acha que é diferente, fala: quero ter um negócio com esse menino. E ele, temente a Deus, fala: de maneira alguma eu trairia o meu Senhor, de maneira alguma eu trairia o meu Deus. E por causa disso aquela mulher fala uma mentira contra ele, e o marido então recebe aquela acusação de tentativa de violência e manda ele para a prisão. E naquela prisão ele fica cerca de 14 anos,
quando vai preso o padeiro e o copeiro do rei. Veja que nós estamos avançando, e quando chegamos agora nesta fala, quando José recebe os seus irmãos, quando José agora já é o governador do Egito, ele está mais ou menos com 50, 55 anos. E nesse momento ele pode fazer uma leitura boa da vida. Porque a gente às vezes é temperamental, né? Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente fica nervosinho, a gente fica irritado. E a gente precisa, irmãos, lidar melhor com a vida. Lidar de uma forma melhor, que administra e que entende que tem tempo, que tem a história, que tem um Deus na frente da nossa história. O que esse administrador, enquanto homem de Deus, tem para nos ensinar? Eu quero caminhar com você junto, e você vai ver que beleza que é aprender com as páginas da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, eu e você precisamos aprender a administrar nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles precisam ser administrados, irmãos. Os sonhos que não se realizaram, eles precisam ser conservados. Precisamos administrar como uma brasa, como alguém que está no meio da floresta e não pode deixar o fogo apagar, sabe? Que tem que ficar colocando ali, porque se perder não tem fósforo e não acende outro fogo, e tem que ficar os sonhos precisam ser administrados, irmãos. Mas os sonhos não precisam ser administrados somente na realização daquilo que foi posto no nosso coração. E acreditem, a Bíblia diz que se você pertence a Deus, se sua vida foi consagrada a Deus, se você no seu coração fez uma oração dizendo: Deus, dirige a minha vida, a Bíblia diz que na vida dessas pessoas é Deus quem opera o querer e o efetuar. Abrace isso como verdade. Quando você quer uma coisa que abençoa as pessoas, quando você quer uma coisa que não é para a sua própria vaidade, não é alguma coisa que vai além, alguma coisa que glorifica o nome do Senhor, não tenha dúvida disso. Foi Deus que colocou no seu coração. Essa semana eu, numa visita, conversava na casa de uma família que falaram sobre uma criancinha pequenininha que quer estudar medicina. Vamos orar por ela. Alguém pode dizer: não, pastor, mas não tem ninguém aqui da família da igreja que tem filho médico. Não tem por enquanto, Vamos orar. Se Deus colocou isso no coração, que Ele venha confirmando. E se Ele vier confirmando, que a gente tem o privilégio de fazer parte dessa história. O privilégio de ser instrumento de Deus para essa história. Administre os sonhos. Alimente os seus sonhos. Mas a história de José não começa romântica, não. Ela começa com um José atravessando aí, com José dando uma mancada. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você lê Gênesis capítulo 30, o José tem um sonho. E a interpretação do sonho dele nem foi feita por ele, foi feita pelos irmãos e pelos pais. E a interpretação dos sonhos era o seguinte: toda a família vai se dobrar diante dele. E o José ficou um pouquinho vaidoso. José não conseguiu administrar bem o seu sonho. Na verdade, ele nem tinha habilidade para interpretar o sonho. Ele falou: pai, o que isso aí significa? E o pai ficou com a pulga atrás da orelha. Quer dizer que eu e sua mãe vamos se dobrar diante de você? Mas pai é pai, né, irmãos? Pai é pai. O pai, na verdade, quer que o filho seja melhor do que ele. Nós temos aqui a classe dos homens, e é um consenso entre nós. Homens, nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Tem que comer muito arroz com feijão, né? Tem que comer muito arroz com feijão. Que nós é problema, nós faz um negócio, nós mata o touro na unha. Mas eles vão chegar lá, né, irmão Moisés? Então a gente acredita neles. Vão ser melhor do que nós, em nome de Jesus. O pai quer, então o pai não ficou magoado, não ficou dodói com a fala do José. Mas os irmãos ficaram, né, irmãos? E você sabe como é que é esse negócio de relação de irmãos, né? Principalmente quando tem alguma coisa material no meio. Quer dizer que você vai ter mais do que nós? Vixe! Os irmãos de José falaram: não, se depender de nós breca. Nós breca. 11 irmãos para administrar, 11 irmãos. Eu tenho uma irmã só para administrar, já é difícil, né? Para ela me administrar, né, irmãos? Não é para eu administrar.
Já imagina aquela quantidade de irmãos do José? Vão matar, vão jogar no poço. Não, vamos tirar um lucro, a gente vende ele, umas moedinhas de prata, está tranquilo. E foi isso que eles fizeram. Mas tudo isso aconteceu porque o José não conseguiu administrar os seus sonhos. Falou demais, se empolgou. Quando você tiver sonhos no seu coração, alimente seus sonhos. Quando você tiver sonhos no coração, coloque diante de Deus em oração. Quando você tiver sonhos no seu coração, saiba que a realização de sonhos leva um tempo. Mas quando você tiver sonho e esse sonho der uma convicção em você, por favor, não esnoba ninguém não fica orgulhoso, não fica procurando o inimigo contra você não, porque depois você pode se achar sozinho. O primeiro conselho de José, quando ele olha para trás, se ele pudesse estar aqui olhando para trás e aconselhando a gente, seria: administre o seu sonho. A jornada da vida desse rapaz traz um segundo conselho para nós. O segundo conselho, que às vezes eu falo aqui na igreja e parece até que eu estou sendo grosso, mas eu tenho que ficar sempre repetindo isso para ver se dá um choque. Às vezes as pessoas acham que eu sou grosso quando eu digo assim: você não é bicho. Bicho é levado por instinto. Você não é bicho. Você é gente. Você é um ser racional. Você é um ser volitivo que consegue administrar as suas vontades, os seus desejos. Você não é: ai, pastor, eu estava lá com ela e não aguentei. Não tem isso, não aguentei. Tem um caminho, sai fora. Tem um caminho que você não quis fazer, mas não aguentei não. Você não é bicho. Mas me deu uma vontade incontrolável. Você precisa de ajuda. Tem vontade incontrolável na gente, que às vezes a gente precisa de um profissional, precisa de um psicólogo, mas às vezes precisa de um amigo também para ligar: rapaz, estou com a vontade aqui que não estou aguentando. E seja o que for essa vontade, irmãos, porque na sinapse, nas conexões do cérebro, tudo funciona da mesma maneira, seja o sexo, seja a cocaína, seja a maconha, seja o jogo, é tudo o mesmo vício. É tudo o mesmo desejo de uma descarga de química no nosso cérebro, que quando a gente tem, satisfaz, mas depois que a gente tem, a gente faz numa curva de depressão, e aí a gente precisa de mais uma dose mais forte, e fica nisso. Você não é bicho. Estou com uma força, pastor. Imagina, irmãos, menino, 20 anos, os hormônios na flor da pele, a mulher do patrão fala: vem, não tem ninguém aqui, vem, linda, cheirosa, aquela morena egípcia, cheirinho do quê? Não sei o que é, aloe vera dos pântanos egípcios, existe? Será que existe? Aquele cheirinho de cana do brejo. Eu não sei. Eu sei que quando a gente tem 20 anos, não precisa ter cheiro de nada. A gente está doidão. Mas eu sei que aquele menino falou: eu não posso trair o meu Senhor. Não é que eu não gosto da fruta, eu gosto. Mas tem valores maiores regendo a minha vida. Eu não posso, acima de tudo, trair o meu Deus. Controle os seus impulsos. Você consegue. Tem gente boa para te ajudar. E acredite no que eu estou falando. É claro que nós aqui valorizamos as ciências e não somos obscuros de maneira alguma. É claro que um psicólogo tem a sua função. É claro que determinado tipo de adesão, de dependência, o psiquiatra tem a sua função com medicamentos. Mas olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é um nível mais avançado. Às vezes o que você precisa mesmo é de um parceiro de oração. Às vezes o que você precisa mesmo é de não segurar sozinho. É de falar, de confessar, de conversar com a esposa, conversar com o amigo, conversar com um irmão mais velho, sabe? Conversar com alguém que já viveu o que você está vivendo.
controla os seus impulsos. Procura um caminho para controlar os seus impulsos. Um caminho pessoal. Jesus falou, entra no silêncio do seu quarto e fala com seu pai que está em secreto. Um caminho pessoal, sim, mas um caminho coletivo também. Você tem uma igreja onde você ouve coisas boas e você vai revendo seus pensamentos. E nós vamos nos ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, amando uns aos outros como o Senhor nos ensinou. Em terceiro lugar, além de administrar os seus sonhos, administrar os seus impulsos, é preciso também administrar a ansiedade. Talvez este seja o mais difícil de todos, porque nós vivemos uma sociedade acelerada. E se a gente não resolve logo o negócio, a coisa fica feia. A gente quer logo a solução. Quando José sai da casa do Potifar, ele vai para a cadeia. E na cadeia, então ele encontra 2 profissionais que têm um sonho. O sonho de um foi para a vida, o sonho de outro foi para a morte. E a função dele era interpretar os sonhos. O que ia morrer, morreu. O que ia viver, viveu. E a fala do José para o que viveu foi assim, quando você voltar lá para a padaria do faraó, quando você voltar lá a servir a mesa do faraó, lembra de mim, tá? Dá um toque para ele. Sabe, irmãos, aquele homem voltou para o seu serviço. Voltou a ser um homem de confiança de faraó. E no primeiro dia de serviço, sabe o que aquele homem falou para faraó? Bom dia, chefe, quer seu vinho? E no segundo dia, e no terceiro dia, e talvez o faraó até tenha puxado conversa, e sabe o que ele falou uma semana depois sobre José para o faraó? Nada. Nada. E assim se passaram 2 anos. Talvez o José acordasse a cada manhã e falasse, hoje ele fala com o faraó, hoje eu saio daqui. Mas o que eu queria falar para você, chamar você a pensar, conjecturar comigo por um instante, é o seguinte: se o copeiro falasse de José 1 mês depois para Faraó, o José estaria lavando pratos no palácio. Não é? Porque o que tem que acontecer, quando acontece na hora errada, irmãos, não leva você para onde você tem que ir. Olha, está parecendo até frase de coach isso, né? Jesus nos guarde, edita aí na transmissão. Mas não é não, é fala da Bíblia. Se acontece na hora errada, se acontece, às vezes você tem que casar com uma pessoa, mas se você namora de uma maneira inadequada, aquilo que seria uma bênção se cumprisse cada uma das etapas, porque antecipou, vai dar mais trabalho, vai exigir mais de você, vai impedir de você desfrutar melhor, porque você acelerou o processo. É bastante conhecida a história do menininho que quando olhou aquele casulo com uma lagarta dentro, aquela pulpa, ele olhou ali o movimento da pulpa e ele não aguentou e pegou uma tesoura e falou, vou ajudar a borboleta a sair. E pegou a tesoura e cortou a pulpa e saiu aquele ser todo deformado que não era nem lagarto nem borboleta. A lagarta precisa daquela pressão, precisa daquele aperto, para que os fluidos ali circulem e a asa ganhe estrutura, ganhe cor, para na hora certa se transformar, passar pela metamorfose de lagarta para borboleta. E que se adianta o processo, se alguém vai na melhor das intenções para ajudar, acaba atrapalhando. Porque tem coisa que você só melhora se você passar pelo processo. Falarei uma coisa que você não quer ouvir, mas precisa ser dita. Você só melhora em determinadas áreas se você sofrer. Se você não sofrer, se você não tomar um susto, vou preso. Se não tomar um susto,
agora eu vou. Não tomar um susto, você não melhora. Você só vai afundando, só vai de ruim para pior. Precisa tomar um susto. Precisa sofrer, precisa sentir dor. E ninguém gosta disso, né? A gente quer sair desse negócio. Só que se você sair antes da hora, alguém que por sair na hora certa, ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, opa, gostei, hein? Será governador, vai reinar comigo. Se tirasse antes, ia ser lavador de prato. Percebe? Percebe que se o menino indica, ó, tem um menino tão bom lá na cadeia, eu posso trazer ele para lavar prato aqui comigo? Cumpriu a promessa, né? Cumpriu a promessa, resolveu, fez o que ele queria, que era sair da cadeia, mas foi muito menos do que o que Deus tinha para ele. Irmão, se você guardar essa palavra no seu coração, vai te ajudar a administrar a vida, hein? Vai te ajudar a administrar a vida. Esperar no tempo de Deus. Esperar com paciência no Senhor, disse o salmista. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha voz. Viver as etapas, não pular etapas para você não ficar um ser deformado. Em quarto e último lugar, eu e você precisamos administrar as nossas emoções que nos levam a impulsos violentos. É preciso a gente entender que muitas vezes que nós dizemos que queremos justiça, no fundo, o que a gente quer é vingança. E a vingança, irmãos, é um sentimento terrível. A ira pode visitar cada um de nós, e o apóstolo Paulo disse, irai-vos. É natural, é um instinto humano, é a natureza, são os nossos sentimentos, é a administração das nossas emoções. Mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Administra a ira, conta até 10. Vê se é isso mesmo. Procura um caminho alternativo. Tenta olhar por outro ponto de vista. E acima de tudo, confie no Senhor, pois a Bíblia diz, de Deus vem a vingança. Se você quiser fazer justiça com as próprias mãos, não tenha dúvida disso, o problema vai escalar. Porque toda vez que eu vou me vingar, o injustiçado vai achar que o que eu fiz foi maior do que ele fez. E o que ele vai fazer? Vai devolver outra coisa para mim. E aí fica esse negócio que não termina nunca, que só acaba quando um mata o outro. Para nós que temos Cristo Jesus, que ouvimos do Mestre, bem-aventurados pacificadores, a escalada de violência tem que dar um break em nós. Em algumas situações, a gente tem até que sofrer o prejuízo. Em algumas situações, ainda que pareça covardia, você precisa falar assim, eu entrego nas mãos de Deus. O José podia, na última cena da nossa história, zoar os irmãos dele. Podia. Vocês me jogaram no buraco, agora eu vou jogar vocês tudo no poço. Se fosse eu, jogava. Não é? Porque eu não tinha lido ainda, irmãos. Jesus não tinha falado no meu coração, agora eu não jogava mais. José falou, não, vamos ver se eles melhoram. Vamos dar uma chance para eles melhorarem. Vou fazer uma prova aqui. Eu vou trazer meu pai de volta, vou trazer meu pai para o Egito. Eu vou salvá-los da fome. Eu não pagarei o mal com o mal, pagarei o mal com o bem. Faz esse exercício. Se alguém der as costas para você, não pague o mal com o mal. Dê um presente para quem te ofende. Faça isso. Dê bom dia. Amanhã no trabalho, aquele cidadão do mal lá que te causa tanto problema, tanta dor de cabeça, que te ignora, dá um bom dia para ele. Dá um bom dia. Ó, Deus abençoe seu dia, hein? Tivemos na igreja ontem, oramos pela sua família. E toca para frente, vai para frente. Não para não, porque senão perde o efeito. Toda firma tem isso, né? Tem um pessoal embaçado, não tem? Tem lá, Sérgio? Tem, né? Ó, o Sérgio está fazendo um monte. Ó, Deus abençoe, hein? Vai ser um dia de bênção. Abençoa, irmãos, abençoa. Resiste.
Não deixe que eles mudem você. Eles não podem nos mudar, irmãos. Eles não podem nos tornar em pessoas más, não podem nos tornar em pessoas ignorantes, não podem nos tornar em pessoas toscas, não podem nos tornar em pessoas grotescas, porque nós somos cidadãos do reino. Somos sal da terra, luz do mundo. A gente tem que chegar temperando, tem que chegar iluminando, porque a gente tem Jesus. E eles ficam até confusos. Eita, que isso? Que isso? E deixa lá, deixa ele se resolver com o Espírito Santo. Se perguntar, você responde. Sejam bons, sejam gentis, sejam agradáveis, sejam doces, sejam amáveis, sejam diferentes, porque vocês têm ao Senhor. Nessa noite, eu falei para você que um personagem da história teve uma postura muito especial. Nos ensinou a administrar sonhos, nos deu um caminho para a gente ver de maneira diferente os nossos impulsos, que são naturais. É natural você ter impulso sexual, é natural você ter impulso das mais diversas naturezas, porque você é um ser humano. Nos ensinou a lidar também com a ansiedade, com a ira. E a minha mensagem será uma mensagem muito covarde. E neste momento a minha mensagem fica diferente da mensagem do coach. Sabe por quê? Porque a sua condição de enfrentar essas 4 forças que podem te destruir não estão em você. Esse momento é o momento que a mensagem se diferencia no coração. É o momento em que eu digo para você que José é um tipo de Jesus. O que é um tipo nas páginas da Bíblia Sagrada, irmãos? Um tipo é alguém que tem as características que se vê em Jesus, que é uma ilustração daquilo que Jesus viveria. Assim como José foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído pelos seus irmãos. Assim como José foi vendido por moedas, Jesus foi vendido por moedas. Assim como José foi abandonado, Jesus foi abandonado. Assim como José foi esquecido, Jesus foi esquecido. Deus meu, por que me desamparaste? Assim como José foi humilhado, Jesus foi humilhado. Assim como José, no final da história, foi honrado, Jesus foi honrado e colocado no mais alto posto. E a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome. E isso é a nossa alegria, é a nossa certeza, irmãos. É a nossa certeza porque Jesus disse assim: se eu estiver em você e vocês estiverem em mim, o que vocês pedem será realizado. Essa é a nossa certeza, é a nossa segurança, que antes de partir, Jesus disse assim, para que cada um de nós estivéssemos confiantes, porque cada um dos seguidores de Jesus fariam obras maiores do que Jesus. Essa é a nossa certeza, é a nossa confiança, que Jesus disse: eu não deixarei vocês só, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa garantia, a nossa segurança, porque aquele que tem a Jesus, pode em Jesus se fortalecer e enfrentar os desafios da vida. E assim como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, nós que estamos em Jesus podemos ser fortalecidos por Jesus também. Pastor, eu não tenho forças para administrar os meus sonhos. Eu também não tenho, irmãos. Às vezes eu desanimo. E quando o desânimo bate no meu coração, eu vou aos pés de Jesus e digo: Jesus, me ajuda a não deixar esse sonho morrer. Eu não tenho, irmãos, a mínima capacidade, a mínima qualidade para gerenciar os meus impulsos, principalmente no trânsito. Mas nessa hora eu falo: Jesus, eu não posso envergonhar o seu nome. Espírito Santo, derrama a tua paz no meu coração. Eu não tenho, irmãos, condições nenhuma para dizer assim: não tenho ansiedade na minha vida. Eu seria o mais mentiroso de todos. Mas por causa de Jesus eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, na certeza de que Ele tem cuidado de mim. Eu não tenho condições de dizer que não, nada me afeta, eu não fico nervoso, não. Mentira.
Às vezes eu fico irado, mas por causa de Jesus, do sangue de Jesus que purifica de todo o mal, a ira não me arrasta para o pecado, ou me ajuda a lutar contra ele. Nessa noite, eu quero dizer para você que existe um caminho para você administrar os seus sonhos, administrar seus impulsos, administrar sua ansiedade e administrar sua ira. Esse caminho é entregar a sua vida a Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nele nós administramos melhor, vencemos e somos assim como José saiu de prisioneiro para governador. A Bíblia diz que se com ele nós sofremos, com ele nós também reinaremos. Também sairemos da prisão deste mundo de dores e decepções para reinar com o Senhor Jesus. Você quer isso para a sua vida? É uma noite especial. Os conselhos desse velho administrador, no fundo, são para que a gente viva melhor, para que a gente encontre o caminho rumo à família de Deus e a gente vença aquilo que, se a gente deixar, a nossa ansiedade nos destrói, a nossa ira nos expõe, os nossos impulsos fazem com que a gente envergonhe a nossa família, adoeça e atraia tantos prejuízos para a nossa vida. Se deixar por nossa conta, as coisas vão de mal a pior. Mas se você nessa noite, e aí a noite não é para quem se diz que é forte, é ao contrário, é uma noite para a gente dizer assim: Senhor, eu sou fraco, mas eu confio na tua força, eu preciso de ti, reina sobre a minha vida, Senhor, me ajuda a continuar cuidando dos meus sonhos, para não ofender ninguém e para viver os meus sonhos, cuidando dos meus sentimentos, para não adoecer, pelo contrário, para trazer doçura nos lugares onde eu passo. Se você quer administrar os seus sonhos, seus impulsos, sua ansiedade e a sua ira, abaixa a cabeça e vamos juntos orar. Vamos juntos dizer: Jesus, eu sei que em Ti eu posso ser fortalecido para vencer esses sentimentos que são naturais de todos os humanos. Todos nós sentimos, irmãos. E eu acho que a grandeza da mensagem dessa noite para você está na verdade de um pastor simples que vem te dizer assim: você não é uma pessoa blindada, você vai sofrer isso. Isso é da sua natureza. É estranho, na verdade, se você não tiver. Você vai ficar ansioso, vai ter impulso, vai ter instintos, vai ter ira. Todos nós. O problema não é aquilo que a gente tem. O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente tem. Administre com o auxílio de Jesus. Pastor, eu tenho problema. Ixi, esse negócio de sonho aí, eu nem sonhando mais eu estou. Pastor, é uma ansiedade tão grande que eu não consigo nem dormir, dói meu estômago. Pastor, a coisa está feia em casa, eu já começo explodindo com as crianças, a ira toma conta do meu coração. Me ajuda em oração. Claro que eu te ajudo, claro que eu te ajudo. Mas primeiro, faz essa oração, você, essa oração simples na sua palavra e com uma frase só: Jesus, reina sobre a minha vida. Eu vou orar com você, mas primeiro você tem que fazer essa oração. Jesus, reina sobre a minha vida. Eu quero te honrar, quero te servir, quero te seguir, quero testemunhar para as pessoas que eu sou do Senhor. Reina sobre a minha vida, Jesus. Agora que você já orou, se te deixa mais confortável e mais seguro, e você me dá esse privilégio, eu quero orar por você. Se você tem um problema em uma dessas 4 áreas, ou quem sabe até nas 4 áreas, e você quer que eu ore junto com você, fique em pé, nós vamos orar juntos, porque o Senhor vai te ajudar a administrar essas questões. Eu não sou apelativo não, tá? Não vou ficar
com a musiquinha suave apelando, não. Vou falar uma vez só, se você quiser, vou dobrar meu joelho, eu vou pedir a Deus que te fortaleça e que te ajude nessa luta, te dê uma estratégia, caminhos e te dê a alegria da vitória sobre essa área, porque essa é a noite da sua vitória. O primeiro passo para a solução é identificar o problema, e você identificou, e vai lutar com mais força, e vai ter mais vitórias com toda certeza.